Cenários e prop. Agora a parte que eu gosto. Né? Não sei se você reparou que eu falei, eu trabalhei muitos anos como cenarista, então pra mim cenário é uma parte muito especial. Eu vou tentar não me perder muito falando sobre ela. E você já tem o guia visual, que é o storyboard, né? E você já tem o seu roteiro. E agora você tem que fazer os cenários desse universo. Lembra na aula de história que você aprendeu que a animação fica muito mais fácil por causa da técnica de separar um fundo do que mexe? Essa lógica a gente usa até hoje, mesmo tudo sendo computadorizado. O artista que desenha o objeto estático é o background artist, que é os cenaristas. Eles desenham o background, que significa cenário, tudo separado em camadas, para permitir que o personagem passe na frente ou atrás de cada objeto, ou interagir. Isso é feito no programa Photoshop, geralmente, que é um programa especializado em pintura digital. Os objetos que se mexem no seu personagem chamam prop. Por ser animados, são feitos por animadores em programas próprios para animação, como o Toon Boom, por exemplo. Inclusive, você com certeza já reparou, principalmente em desenho antigo, quando o objeto do cenário ia mexer, você sabia antes na hora, porque distou um pouco do resto. E é justamente porque quem fez o objeto foi um animador, muitas vezes até um estúdio diferente do artista que fez o cenário, background artist. Esse exemplo é claro do Scooby-Doo dos desenhos antigos, né? Muito claro de ver. Mas hoje em dia a produção é muito mais afinada e essa diferença é muito mais sutil, mas ela ainda existe por questão orçamentária. Como assim? Um cenário geralmente tem um acabamento bem mais finalizado, com texturinha, linhas, luzes, por ser feito de coisas estáticas. E fazer isso em objeto animado quer dizer que a cada quadro que você animar, você tem que repetir a textura, as luzes, deformar a forma, e você vai ter que desenhar várias vezes aquele acabamento. Eu, na hora de fazer o Gato The Cat, eu misturei, porque quando o objeto fazia parte do cenário e fazia uma animação simples, eu mantinha o mesmo acabamento. Mas eu vou colocar em slow motion para você enxergar. Tem uma cena, por exemplo, que o vilão arremessa o celular e sai rodopiando. Imagina o trabalho que eu teria fazer quadro a quadro dessa cena dele rodopiando, uma cena que durou menos de um segundo. Na produção, você tem que saber equilibrar sua visão com a verba disponível e saber onde priorizar. Enfim, cenários são coisas que ficam no segundo plano, então obviamente não chama tanto atenção quanto o personagem. Mas se você souber utilizar o cenário, você pode usar ele para contar a sua história também. Isso é simplesmente uma menina sorrindo. Agora, com esse cenário, o personagem passa a ter um significado completamente oposto. Viu como o cenário muda completamente a história? O exemplo também que eu gosto é a série que eu trabalhei, Oswaldo. Ele é um pinguim que estuda no meio das crianças. Ele não tem característica física que mostra que ele é uma criança humana, mas se você olhar o quarto, você consegue entender que claramente ele é um jovem adolescente dos anos 90, que está acabando de sair da infância. Esse cenário aqui eu fiz, mas foi baseado em um concept art do Bernardo França, que foi o diretor de cenários da série. Na verdade, todo o desenho do Oswaldo passa nos anos 80 e 90, e é uma informação que não é passada verbalmente, mas te ajuda a entender o contexto dos episódios. Outro exemplo de série que eu trabalhei foi Super Drags. Todos os elementos dessa série, principalmente os cenários, foram pensados para ser apelativo e vulgar. Cada cenário tem escondido pelo menos 10 objetos fálicos. E o objetivo disso não é porque os criadores são obcecados com isso, mas era criar um contraste com a cidade onde a história passava. Guararanhem é uma cidade interior fictícia, cheia de gente conservadora. Tem inclusive um acampamento de cura gay. E tem muita coisa que acontece nela, mas é tudo velado e escondido. E a resistência é justamente a super drag, que abraça o profano e recusa viver nessa hipocrisia. O cenário pode dar spoiler também conhecido como foreshadowing, que são dicas visuais que contam que vai acontecer algo em breve na história. Um exemplo genial é Gravity Falls. Esconde segredo em códigos pelo cenário, coloca símbolos do Bill Cipher em cada episódio, que é o vilão, que aparece bem depois. É tipo um lembrete que o vilão tá lá o tempo inteiro. Outro desenho que faz isso bastante é o Full Metal Alchemist. Se assistir mais de uma vez, vai ver que os personagens são anunciados sutilmente antes de aparecer. O cenário é muito importante também para reforçar a visão de que aquilo é uma coisa real de verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa franquia grande
que tinha um universo todo consolidado. E tudo que eu fazia já existia um objeto antigo que eu tinha que me usar como referência, porque senão tirava o véu da realidade. Eu queria muito poder mostrar exemplos disso, mas eu assinei uma cláusula de confidencialidade e não posso mostrar. Mas foi muito importante para mim para entender que aquele universo existe. É uma coisa imaginária, mas a partir do momento que você cria toda a estrutura daquele universo e aquele universo funciona daquele jeito, você está dando a vida para ele, você está dando autenticidade para ele. Você pode ir até mais fundo que isso e criar uma associação direta de cenário com arquitetura. Muito desenho da Disney usa a arquitetura para contar uma história. Nesse caso, todo mundo conhece as gárgulas de Notre Dame. Na vida real, elas só são umas caras bonitinhas. Elas foram construídas para captar a água da chuva. E essa forma de animais fantásticos que fica em Notre Dame é porque elas carregam o simbolismo de guardiães do templo, na medida que protege a igreja de Notre Dame da chuva. E o desenho animado incorporou esse significado arquitetônico na história, colocando os gárgulas como protetores do corcunda de Notre Dame. Quem prestar atenção na animação do Hércules da Disney vai perceber que a história do Hércules é contada, na verdade, estudando a imagem dos vasos de um museu. Pela primeira cena, você vê que um museu que é muito parecido com o Metropolitan Museum, e a cena passa a focar na seção de vasos decorativos, que é onde a história começa. E o interessante é que a gente conhece quase tudo sobre a cultura grega pelo estudo que fizeram dos ornamentos dos vasos, que é a forma que melhor documentou a história da Grécia. E por fim, cenários podem atuar também. Mesmo cena estática pode ser importante para contar uma história sutilmente. Nessa animação Minnie the Moocher, de 1932, as pedras aos fundos vão mudando de acordo com a história que ela está contando. E o filme A Nova Onda do Imperador é uma que usa esses cenários extensivamente para comunicar, principalmente através do humor. Nessa cena, a Isma joga o copo no cacto e ele vira uma lhama. Ou essa cena aqui, que o Kronk tenta esconder, mas o cenário entrega ele. Foi mal, gente, eu empolguei um pouquinho falando de cenários, mas é uma parte muito importante para mim. Mas vamos lá, vamos continuar, vamos falar agora sobre animação.